Se você tiver com a sua Bíblia, puder abri-la, livro de 3 João. Se você abrir a Bíblia de trás para frente, você vai ter Apocalipse, Judas e 3 João. São 3 cartas de João, além do Evangelho de João. E essas 3 cartas estão aqui no final. A primeira, segunda e terceira carta da epístola é uma epístola do apóstolo João. E hoje nós vamos continuar a nossa série falando sobre as características de uma igreja saudável. Não só sobre o que a gente acredita, mas sobre o que a própria palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, vai dizer para a gente sobre isso. Coloque o cartaz para mim, Gui, por favor. E essa consideração sobre uma igreja saudável, nós já falamos algumas semanas atrás sobre esses 2 temas. Uma igreja saudável é aquela que consegue viver em comunhão. É aquela que tem a alegria de estar uns com os outros, como nós já falamos no primeiro momento. O segundo momento, que foi domingo passado, nós falamos sobre uma igreja serva. Ou seja, uma igreja que está disposta a trabalhar, como nós fizemos sábado passado, onde nós servimos a cidade através dos nossos dons, nossos talentos, através da nossa profissão. Isso é uma igreja serva, que serve aqui dentro, mas também que serve lá fora. E hoje, eu quero conversar e pensar um pouquinho com vocês sobre o que é uma igreja e uma das características dessa igreja saudável em ser uma igreja acolhedora. E para a gente iniciar, antes da gente ler o texto de 3 João, eu me recordo que a nossa trajetória em meio a esses temas que a gente está falando, ela tem sido muito saudável. Eu posso dizer isso porque a nossa igreja ela é conhecida por uma igreja muito bem acolhedora. Desde o estacionamento, até aqui na entrada, até estar aqui, a gente tem um ministério que tem pelo menos 18 servos, que hoje é liderado pelo Diego, pela Carla. E esse ministério da acolhida, ele não surgiu ontem, ele surgiu há exatamente 5 anos atrás. Foi quando, ali em 2021, quando nós fomos abrir as portas desse lugar para a gente começar as nossas atividades, para a gente começar os nossos cultos físicos, presenciais, né? A gente percebeu que a gente estava vivendo um tempo novo. E nós não tínhamos até então um ministério de acolhida, um ministério onde recebia as pessoas. Nós não tínhamos. Nós tínhamos outros ministérios, as nossas ações, mas de acolher alguém a gente não tinha ninguém preparado, não tínhamos ninguém que entendia disso. Então nós fomos correr atrás e de repente surgiu o ministério da acolhida, o presbítero Keller, a diaconisa Thalita, que eram os líderes na época, e fizeram um excelente trabalho. E a nossa igreja ficou com essa identidade. Você que trabalha como servo, que é mais do Ministério da Acolhida, a nossa gratidão por você ser acolhedor. Muitas pessoas vêm para cá e são muito bem, e falam isso, dão testemunho desse acolhimento que vocês estão dando. E isso é muito importante. Hoje, passado um tempo, a Carla e o Diego, que estão na liderança desse ministério, e fazem um trabalho de forma muito excelente. Mas será que, a pergunta que eu quero fazer para nós, será que acolhimento é um serviço da Carla, do Diego e dos servos? Será que uma igreja acolhedora tem a ver com o ministério ou tem a ver com a gente? Ser acolhedor, será que é só abraçar as pessoas? Será que é só sorrir para as pessoas aqui na igreja? Quero lhe fazer algumas perguntas para a gente pensar, porque o Andy Stanley vai dizer para nós, num dos seus livros, Igreja Envolvente e Intensa, ele ensina a gente que o acolhimento deve ser algo muito mais intensificado e intencional. No sentido de que a gente precisa querer receber as pessoas. É o que eu falo muito quando a gente vai na casa das pessoas. Eu, como pastor, vou na casa das pessoas e às vezes eu visito as pessoas do nada, assim, apareço lá. Aí quando eu apareço do nada, a pessoa olha para mim: "Ô, pastor, entra aí, fica à vontade, não repara a bagunça." A pessoa não está me esperando. Então o pastor chega do nada: "Entra aí sem jeito, né? Mas não repara a bagunça." Só que quando eu combino com a pessoa: vamos tomar um café, vamos jantar na sua casa? "Opa, pastor, vem sim." Aquele irmão cata tudo, limpa a casa, coloca tudo naquele armário assim, que empurra assim, fecha a porta e trava, sabe? Que se abrir cai tudo, caixa tudo lá. E depois de pôr tudo lá, chama as crianças: "Ó, se você fizer alguma coisa, você vai apanhar, hein? Você se comporta na frente do pastor e não fala nada." Ok, não fala nada. Mais ou menos assim que funciona. Aí o pastor chega: "Ô, pastor, seja bem-vindo. Você está me esperando." Assim como a mim, como a todos, é mais ou menos assim que a gente funciona. Quando nós não estamos esperando, fica tudo uma bagunça e a gente fica meio perdido e correndo atrás das coisas. Mas quando nós nos organizamos para esperar a pessoa, as coisas são melhores.
E aqui na igreja, o princípio que a gente gera do Servo que mais é ter essa postura de excelência para a gente receber as pessoas. Você percebe, eu estava dando aula quinta-feira para um grupo de pastores da nossa igreja nacional, mais ou menos 80, 100 pastores e presbíteros. E uma das coisas que eu comentei com eles, muito importante que você tem aqui nessa igreja, que quando você entrar na igreja, 6h30 a gente abre as portas, você vem para cá. Se você entrar no templo, você tem uma música, você tem um ambiente para você ficar em paz aqui, orar, ter seu momento com Deus. E aí um pastor perguntou lá numa das conversas nossas ali, mas como é que é possível você ter esse silêncio? Porque normalmente você vai nas igrejas, não sei se você vai a alguma outra igreja ou já foi a outra igreja, aí você chega na igreja, o pessoal está tocando, aquela barulheira, aquele negócio daqui, o outro mexendo ali, ou seja, é aquela, na minha visão, aquela bagunça de fazer as coisas meio emergenciais. Mas quando você faz com excelência, quando você se programa, quando você faz com antecedência, não é difícil de receber as pessoas. Por isso que quando eu olho para os ambientes da nossa igreja, todos os ambientes que você vê aqui, desde uma poltrona confortável que você senta aqui, toda vez que a gente traz alguém aqui na igreja, durante a semana para conhecer a igreja, eles vêm, a primeira coisa que eles falam, nossa, que poltrona é essa? Eles sentam na poltrona, Aí a pergunta notória que eles fazem para a gente, Gu, pastor, o pessoal não dorme aqui? Eu falei, dorme, de vez em quando tem que dar uns aleluia para os irmãos acordar, né? Agora com o ar-condicionado então, aí que dorme, mas eles gostam. O banheiro nosso, ele não é daquele jeito porque a gente é chato, ele é daquele jeito porque a gente quer te acolher. Ele tem Cepacol para você, ele tem fio dental, ele tem inclusive um kit de costura, caso você tenha problema ali. Inclusive esses dias foi utilizado lá o kit, né, Joana? O kit de costura ali, agulhas e linhas. Por quê? Porque a gente quer cuidar de você. Porque todo o ambiente, para onde você olhar, a gente faz com carinho, com intencionalidade, para que você fique aconchegante nesse espaço. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para você tentar responder nesse início da nossa meditação. Como é a experiência de alguém que entra pela primeira vez aqui na nossa igreja? Será que essa pessoa se sente vista ou ela se sente invisível? Como por exemplo, entra, fica, sai e ninguém a percebe. Ou será que ela é tratada como uma visita? Ou talvez, por muitos de nós, ela é tratada como intrusa. O que está fazendo aqui? Já ouvi algumas pessoas dizendo, aquela pessoa aqui na igreja, ô louco pastor, é que o senhor não conhece a história dela. Intrusa. Será que nós como igreja somos assim? Uma segunda pergunta para você também meditar. O que alguém sente, o que você acha que alguém sente quando volta para a igreja depois de um tempo afastado? Faz tempo que não vinha, como é que ela se sente? Ela se sente que você está com os braços abertos ou se nós estamos com olhares de julgamento? Eu sempre oriento a nossa liderança para que quando for falar de um servo que não está vindo à igreja ou algo assim, perguntar, e aí, como é que você está? Estamos com saudade de você, você está bem? Mas não fazer aquela pergunta chata, né? E aí, ó, desviado, morreu? Não vem mais para a igreja? Tá louco, hein? Capeta vai te pegar, hein? Não precisa fazer isso. Essa pergunta, aí, irmão, saudade de você, faz tempo que não te vejo. Como que a gente pode para se encontrar? Quando as pessoas que voltam, será que elas encontram um espaço de restauração ou apenas um ambiente de cobrança? O que elas encontram quando vêm na nossa igreja? Uma terceira pergunta que você poderia fazer é, quando o irmão está em crise, com dor, ou mesmo com luta financeira ou luta emocional, o que ele encontra no nosso meio? Será que esses irmãos encontram um ombro amigo? Será que esses irmãos encontram ajuda, encontram oração prática? Ou eles encontram silêncio, desculpas espirituais, ou mesmo uma ausência da nossa parte de diálogo sobre isso? Uma quarta pergunta para você fazer: o que marca mais a nossa comunidade aos olhos de quem nos conhece lá fora? E aqui eu posso dizer que essa pergunta, de forma afirmativa, estamos bem quistos. Somos conhecidos como gente que ama, gente que acolhe de forma a ser igreja? Ou somos conhecidos como gente que briga, que fala mal um do outro, ou mesmo uma igreja dividida? Como nós somos conhecidos lá fora? E quinta e última pergunta: na prática, o que pesa mais na nossa convivência diária? A verdade sem amor ou o amor sem a verdade? Talvez aqui a gente deveria se preocupar um pouco em não só estar certo, mas se preocupar em ganhar pessoas para Jesus.
em trazer pessoas mais próximas de Jesus, mas muitas vezes nós estamos dispostos a falar daquilo que elas gostam de ouvir e não aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Por isso que a pergunta não é se nós temos culto, a pergunta talvez não é se nós temos atividades ou se nós estamos com a agenda cheia, a pergunta é: quem se aproxima de nós se sente mais perto de Jesus ou mais longe de Jesus quando está com a gente? Por isso, eu quero te convidar a olhar para a terceira epístola de João. Se você nunca leu a Bíblia de forma inteira, seja bem-vindo ao Projeto Raiz, que tem uma atitude. Já estamos em Mateus capítulo 20, é isso? 20? Eu já estou no 24, achei que você estava tudo 24, não é 24, é 20, né? 20, 21, algo assim. E hoje eu quero convidar você para a gente ler esse texto. E o livro de João, terceira João, ele é um livro com apenas 15 versículos. Então hoje você vai sair daqui lendo um livro da Bíblia inteiro. Terceira João você vai ler inteiro junto comigo. E é tão legal esse texto, e aqui eu quero te chamar a atenção para na leitura a gente startar e tomar nota de dois personagens, pelo menos. Um chamado Gaio. E o outro é Diótrefes. É esse nome estranho mesmo. É, nome estranho, dá para colocar em filho. Né, Mônica? Diótrefes. Ó, Diótrefes e Diótrafas. Né? Não coloca não, que depois você vai perceber que o nome não é dos melhores. Diótrefe é o outro personagem que vai aparecer nessa narrativa. E esses dois personagens representam eu e você na igreja. Representa a gente. Ou você se parece com Gaio, ou você se parece com Diótrefes. De um dos dois, não tem, pastor, eu não sou nenhum dos dois. Não, você é um pouquinho de cada um, ou igualzinho a um, ou igualzinho a outro. Mas todos nós, em nossas igrejas, somos assim. Até porque em todas as igrejas existem dois caminhos. O caminho de ser parecido com Gaio, olhando para o texto, e o caminho de ser parecido com Diótrefes, mais uma vez olhando para o texto. E o futuro dessa nossa igreja especial em Peito de São Manuel depende de qual caminho você vai percorrer hoje. Que tipo de igreja nós vamos nos tornar mais para frente ainda nessa nossa longa caminhada. Por isso vamos ao texto. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, capítulo de número 1, versículo 1, apenas um capítulo, então são 15 versículos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como também vai bem a sua alma. Olha a preocupação de João com Gaio. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunhos de que você é fiel à verdade e que você vive lá fora de acordo com a verdade. Olha que coisa boa, que carta linda para Gaio. Pode passar, por favor, Gui. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Versículo 5, Gui, por favor. Amado, você tem sido fiel no que você faz pelos irmãos, mesmo quando esses irmãos são estrangeiros, pessoas que você nem conhece. Estes deram testemunhos para mim, diante da igreja, do amor que você tem tido para com eles. Você fará bem encaminhando-os em uma sua jornada de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Mas agora versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas, aí entra o segundo personagem, Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Numa outra tradução, Gui, pode deixar aquele texto? Quando ele fala de Diótrefes, ele é provavelmente um líder na igreja. Diótrefes, assim como Gaio, é um líder que está na igreja, mas que ele tem uma característica um pouco diferente, é diferente de Gaio. A primeira característica dele é essa: ele gosta da primazia, ele gosta de ser o primeiro, ele gosta de ser visto, ele gosta de aparecer. Esse é o cara. E esse mesmo indivíduo não acolhe ninguém, é um indivíduo em si mesmado. Versículo 10, por favor, Gui. Por isso, quando eu for aí, aqui é mais ou menos
a palavra quando Isaías disse para o pastor Isaías, disse para vocês: irmão, essa semana eu quero conversar com você, ok? Eu te ligo. Foi isso que João está dizendo aqui, olha o que ele está dizendo. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Nós vamos trocar uma ideia, viu, Diótrefes? A propósito, alguns comentaristas sobre esse nome colocaram o I na frente e chamaram ele definitivamente de Idiótrefes. Então você, para ficar mais fácil, quem é o cara é um Idiótrefes. Aí fica mais fácil você entender quem é esse personagem. E João falou que vai conversar com ele, proferindo contra nós palavras caluniosas, ou seja, está dizendo coisas ruins a nosso respeito. Quando eu for aí, nós vamos trocar uma ideia e vamos sentar junto. Olha a treta surgindo aí. E não satisfeito com isso, Diótrefes não recebe os irmãos, e ainda impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha que cara chato, né? Versículo seguinte, Gui. Amado, ele fecha, João agora fecha essa composição, e no versículo 11 adiante, ele vai dar uma sugestão para a gente. Amado, não imite o que é mal. Em outra tradução está dizendo, não seja igual a Diótrefes, não se pareça com ele, e sim, imite o que é bom, imite a Jesus, até porque quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal como Diótrefes, jamais viu a Deus. Ou seja, o comportamento de Diótrefes estava tão evidente que me parecia que até a sua conversão era contestada. Talvez se hoje você pudesse dizer de Diótrefes, você diria assim, esse cara eu tenho dúvida se ele é convertido. Era o pensamento de João aqui. Versículo de número 12, por favor, Gui. Quanto a Demétrio, aí surge um terceiro personagem, que nós vamos falar dele rapidamente, mas os dois lá são mais importantes. Todos dão bom testemunho dele, porque Demétrio é parecido com Gaio, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Versículo 13, Gui, por favor. Muitas coisas eu tinha para escrever a vocês, mas não quis fazê-lo, com tinta e com pena, pois espero vê-los em breve, e então conversaremos pessoalmente. E para fechar, versículo 15, encerrando o livro de 3 João, lemos um livro hoje. A paz seja com vocês. Aos amigos, mandem a minha saudação. Dê saudações aos meus amigos, mas o faça um a um. Essa é a palavra de João para a gente nesse texto. E olhando para o texto, se você tiver com a sua Bíblia, você já percebeu que o autor dessa carta é o apóstolo João, e ele já estava de idade avançada, porque essa carta foi escrita em mais ou menos 85 a 95 depois de Cristo. E provavelmente o espaço, o ambiente onde ela foi escrita foi ali na região de Éfeso, e talvez essa carta fosse direcionada a Éfeso, porque Gaio, nesse contexto, era um dos líderes da igreja de Éfeso. E nesse contexto todo, nós tínhamos a ideia, e o texto dá bem claro, a ideia de um destinatário, que esse destinatário era Gaio. Mas era uma carta que rodava para todas as igrejas da região. E o propósito dessa carta nada mais é do que encorajar a Gaio para continuar a sua luta, mas também tratar de atitudes que reprovam o jeito de ser igreja. Por isso que eu trouxe esse texto para a gente, porque João aqui, ele escreve para uma igreja real, uma igreja com problemas reais, como a igreja de Éfeso, como a igreja de Tessalônica, como também a igreja de São Manuel, que tem no seu ambiente de culto gente boa, como Gaio, mas também que tem no seu ambiente de culto gente que ainda está com a mentalidade de Diótrefes. Pessoas que às vezes não entenderam ainda por que estão aqui, não estão mais conseguindo compreender as circunstâncias da vida. E através dessa carta, Deus quer nos incomodar nessa noite a se perguntar: com quem você mais se parece? Com Gaio ou com Diótrefes? Qual somos nós nessa caminhada? Para isso eu quero começar abrindo o nosso ambiente, como que é uma igreja olhando para o texto bíblico, e cada um deles estão relatados aqui na primeira parte, cada um deles, e eu gostaria que você lesse comigo, olhando para o texto na sua Bíblia, como que é uma igreja acolhedora parecida com Gaio. Olha o que esse texto diz para a gente, quando ele chama Gaio de amado, e algumas considerações, pelo menos nesse texto. A primeira delas, uma igreja acolhedora é uma igreja que ama e vive a verdade.
O versículo diz exatamente isso: alegrem-se sobremaneira quando os irmãos dão testemunho da tua verdade e de como você, Gaio, anda na verdade. O que João está constatando aqui, que Gaio não é aquele personagem que apenas conhece a palavra de Deus, não é apenas aquele personagem que ouve a palavra de Deus e que sabe lidar com versículos, conhece a história, não, é aquele personagem que verdadeiramente não só conhece, mas anda nos caminhos de Deus. E lá fora as pessoas percebem isso, que ele é uma pessoa honesta, que ele é uma pessoa verdadeira e que não é só de boca, mas é do dia a dia o comportamento, a atitude que ele tem. Por isso, Efésios vai dizer para nós, capítulo 4, versículo 15, Gui, por favor, quando o apóstolo Paulo também vai dizer para nós: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, essa carta que foi dada de Paulo para a igreja de Éfeso, parece que Gaio a leu e vive isso, ele segue a verdade em amor. Então é um homem, é um indivíduo, é uma pessoa que representa uma igreja acolhedora, que anda na verdade. E de nada adianta uma igreja que prega a verdade no púlpito, se a gente não vive a verdade no dia a dia. De nada vale sermos chamados de acolhedores, se lá fora as pessoas olham para nós e elas percebem que o que nós pregamos aqui não faz diferença com o que nós vivemos lá. Essa discrepância não é vista na vida de Gaio e nem deve ser vista numa igreja acolhedora. O segundo ensino, que está no versículo seguinte, quando João diz para ele: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como a tua alma, assim como o teu corpo estejam bem. Segunda característica é que uma igreja acolhedora é uma igreja que se importa com a saúde integral dos seus irmãos. E aqui é muito importante a gente pensar, porque Gaio, ele se importa com a alma de Gaio, João, no caso, se importa com a alma de Gaio, mas também pergunta para Gaio: como é que está a sua vida? Como é que está o seu dia a dia? Como é que está aquela crise que está passando? Por exemplo, eu não sei se você tem essa facilidade, mas talvez, se você não conhece o lugar onde algumas pessoas aqui moram, talvez eles moram perto de você. E por que a gente não pergunta, por que aquele irmãozinho não está vindo mais na igreja? Porque ele não consegue mais andar para vir para cá. A minha querida ali mora ali embaixo e vem de táxi, de Uber, né, minha linda? Vem aqui com a gente para adorar Jesus. E vem de longe, mais de 80 anos. Por que ninguém aparece do lado dela e senta e fala: posso te levar embora? Posso te dar uma carona? Posso te ajudar? Tiago diz para nós no capítulo 2, irmão de Cristo, olha o que Tiago diz, capítulo 2, versículo 15, Tiago capítulo 2, versículo 15, olha o que diz esse texto, irmãos, bem claro para a gente. Tem uma outra versão, Gui? Vê se tem uma outra aí que eu acho que é mais fácil para a gente compreendê-la. Se o irmão, essa ainda não, se tiver uma outra NTLH ou NVI, já nos ajuda, isso. Um exemplo para vocês: pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Pode haver, isso está falando dentro da igreja, tá? Olha o que Tiago sugere, versículo 16, por favor, Gui. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada você dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalho e comam bem. Ou seja, a pessoa veio, pediu comida, pediu um agasalho, e a gente fala: vamos orar por você. É isso que ele está criticando. Que parece que a gente não está preocupado com as pessoas, a gente está preocupado com o bem-estar só espiritual delas e não integral delas. E a gente precisa parar, como João aqui para, e pergunta definitivamente: como é que está a tua vida? Porque o amor que ora, mas não ajuda, é um amor pela metade. E uma igreja que pergunta, uma igreja acolhedora, é aquela que pergunta: como é que está a tua alma, como é que está teu corpo, como é que está a tua vida? Como é que estão as tuas finanças? Como é que você está como pessoa? Faz tempo que eu não te vejo, como eu disse, para a gente perguntar uns para os outros: faz tempo que eu não te vejo, talvez o irmãozinho está sem dinheiro para vir, irmão. E aí, como é que funciona? Terceira verdade de uma igreja acolhedora como Gaio, é uma igreja de bom testemunho lá fora. Olha o que diz o versículo 3 e 4, aos irmãos testemunho bem a respeito de ti, Gaio. Diante de João, o testemunho chegou, e o testemunho dele era claro, ele vivia aquilo que ele cria lá fora. Eu fico muito feliz em ter sido reconhecido como igreja, lá na Câmara Municipal, porque eles conhecem a gente, eles sabem quem nós somos. Eles sabem do carinho que a gente trata as pessoas, do carinho que a igreja tem para fora, e nós, graças a Deus, temos tido um testemunho maravilhoso a respeito de quem Deus é na nossa vida.
E Jesus nos ensina em João capítulo 13, versículo 35, por favor, Gui. João capítulo 13, 35. Se tivereis amor uns pelos outros, todos então saberão que vocês são meus discípulos. A identidade que nós vamos colocar lá fora para as pessoas perceberem é o amor que nós temos uns pelos outros. E o mundo não lê a nossa Bíblia, o mundo lê a nossa vida. Ele olha para você e se você ainda disser que é pastor, aí que eles vão ficar olhando mesmo. Né, Rodrigo? Na academia ou qualquer lugar que lá é pastor, o pessoal fica assim, ó. Percebi isso esses dias na academia, quando uma pessoa nova que estava lá, não sabia que era pastor, e comentou que era pastor, e eu vi que a pessoa ficava assim, ó. Sondando, não sei porquê, mas sondando. Pastor. Ainda mais quando você vai com uma camiseta da igreja, ou alguma coisa do tipo, é esse tipo de postura lá fora que a gente precisa ser conhecido. Infelizmente, tenho tristeza em dizer isso, mas muitas vezes, muitas igrejas são reconhecidas pelos escândalos, são reconhecidas pela falta de amor, são reconhecidas pela desonestidade dos seus membros, e eu espero que não seja esse o mau testemunho que a gente dê lá fora. Mas um testemunho de uma igreja acolhedora é uma igreja que vive pela honestidade, vive pelo cuidado, e quando olha para as pessoas lá fora, quando alguém fala, que igreja você vai? Aquela igreja é boa, né? É assim que deve ser o nosso testemunho de uma igreja acolhedora. Como aconteceu na semana passada lá na Câmara Municipal, na moção, os aplausos, as congratulações da nossa igreja, e os vereadores, inclusive o padre Laudo estava lá, e a gente conversou, vamos almoçar essa semana, inclusive, e trocando uma ideia daqui, pastor, a gente precisa se unir para fazer o bem para essa cidade. É assim que tem que ser a igreja, irmão. Só fazer culto não é uma das coisas mais importantes que a igreja tem que fazer. A igreja tem que servir a cidade. A gente tem que colocar essa disposição para que a cidade reconheça quem nós somos e o Deus a quem nós servimos de forma prática. Quarta verdade, quando eu olho para Gaio aqui, a partir do versículo 5 em diante, João elogia Gaio porque ele recebeu bem os irmãos que nem conhecia pessoalmente. Ou seja, não, pode vir, é irmão, está perto, pode vir, chega aqui que eu vou receber vocês. E naquela época tinha muitos missionários e também pregadores itinerantes que viajavam por ali para levar o evangelho de Jesus. E uma igreja acolhedora também é uma igreja hospitaleira e generosa. E aqui talvez eu e você precisamos entender que Gaio recebeu, acolheu e ajudou e sustentou aqueles que passaram por ele. Será que nós somos assim também? Na coletividade, esses dias nós recebemos uma pessoa pregando aqui, e a gente tem esse hábito, quando um pastor vem pregar de fora, a gente ajuda nas despesas deles, dá uma oferta para ele. Aí o pastor falou, pastor, mas não precisa essa oferta não. Eu falei, não, irmão, quer te abençoar. Essa semana, inclusive, lá no posto, né? A gente brincando lá, o Márcio querendo, não, isso aqui não. Eu falei, não, você não vai recusar a bênção de Deus, vai lá e coloca para a oferta. Brinquei com ele. Porque a gente tem que aprender a ser generoso, irmão. Brincava eu com o meu querido Fábio, falei de você hoje cedo, mas eu não lembro onde nós estávamos. Que eu briguei com você e ganhei, paguei o lanche, eu não sei o que a gente pagou lá e você não pagou. Não lembro onde a gente estava esses dias passados. Verdade, foi comendo lanche lá na Pratânia, verdade. O Fábio foi me ajudar, foi generoso comigo. E como resposta, a generosidade gera generosidade. Eu fiz um esquema com a moça do caixa, e o cartão dele foi bloqueado, não passou, e te passar o meu. Falei, vai, dançou, Fábio, agora é minha vez. Generosidade, irmão. E é tão bom a gente ser generoso uns com os outros, porque a gente pode estar fazendo bem a quem a gente não conhece. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 2, Gui, por favor, olha o que o texto diz, não deixem de receber bem aqueles que vêm à tua casa, ou à casa de vocês, porque alguns que foram tão hospitaleiros, receberam anjos sem saber. Imagina Jesus passando por você, pedindo alimento, e você o atendendo, e você assistiu Jesus. Você assistiu alguém que foi enviado por Jesus, ou os anjos do próprio céu vieram visitar a sua casa. Por isso que eu e você precisamos ter consciência de generosidade. E generosidade sempre vai gerar generosidade. Talvez você não possa ir para outros lugares, talvez você não possa ser tão generoso, porque a gente precisa, como igreja acolhedora, abrir a porta para os visitantes que vêm na nossa igreja. E não só abrir a porta, mas abrir também a casa para os irmãos da nossa igreja. Mas não só abrir a porta da casa, mas acima de tudo abrir a porta do nosso coração para assistir as pessoas que a gente nem mesmo conhece. Por isso, uma igreja acolhedora é uma igreja que é hospitaleira e também generosa. E por último, não menos importante nesse quesito,
Uma igreja acolhedora é uma igreja que se alegra com o crescimento espiritual das pessoas. Olha o que diz o versículo 4 ainda de João, quando ele diz: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ou seja, João estava feliz em olhar para Gaio e perceber que Gaio tinha evoluído, tinha crescido, estava se desenvolvendo na verdade em e de Jesus. E a alegria de João não é porque a igreja está crescendo, não é pelo tamanho do templo, pela visibilidade, pelo lugar bonito que a gente tem, não. A alegria de João era ver o crescimento espiritual dos irmãos. E eu compartilho da mesma alegria de João. Eu fico muito mais feliz quando eu vejo homens e mulheres crescendo e parecendo-se mais com Jesus. Essa semana, uma ajuda que eu fui dar ao meu amigo Maico, né, Maico? Nós fomos buscar o caminhão lá em Mineiros do Tietê, e eu fui dar uma força para ele, mas não foi só para ir com ele para voltar, foi para conversar, foi para abrir coração, foi para trocar ideia, foi para tirar dúvidas. E aí eu percebo que o desejo dele de conhecer mais a Jesus me anima a querer conhecer mais a Jesus. Rodrigo, dia desses, treinando na academia, junta Rodrigo, junta Maico, junta Elaine, junta Deia, os três na academia, manda áudio para o pastor: pastor, estamos com uma dúvida aqui da Bíblia. Falei: vocês estão treinando? Como está dúvida na Bíblia quando está treinando? É a conversa boa. Aí o Rodrigo me mandou uma mensagem e eu respondi na hora, falei: não está aqui, é assim que funciona, tricotômico, dicotômico, aquela coisa toda, né? Ou seja, é gente que quer crescer. E é tão gostoso, você que manda mensagem para mim uma hora ou outra, tendo dúvidas espirituais, eu fico muito feliz porque você está crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, que é o que nós devemos fazer. Apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo de número 3, Gui, por favor, coloca para mim 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, olha o que Pedro nos orienta nesse texto. 2 Pedro 3, 18, isso. Porém, continuem a crescer, não param, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória, pois, a Ele, para sempre, eternamente. Amém. Ou seja, ontem, inclusive, a Manu fez 15 anos, e eu disse isso para ela, que ela continue crescendo em estatura e em conhecimento. E você que tem feito aniversário por esses dias, ou está evoluindo a cada dia, como é que você tem estado mais parecido com Jesus? Porque a alegria nossa como pastor e como igreja, é que os eventos que fazem parte da nossa igreja, que são muito poucos, graças a Deus, eles terminam. Mas a vida transformadora que as pessoas estão vivendo em buscar e continuar crescendo em Jesus, isso não tem preço, isso não tem validade. Por isso, queridos, a pergunta que eu faço a despeito de tudo isso: será que nós somos esse tipo de igreja? Será que nós somos essa igreja acolhedora que João vê no personagem Gaio? Mas talvez não somos. E eu quero mostrar o outro lado da igreja. Uma igreja parecida com o Diótrefes. Com Diótrefes, que é uma igreja que não está preocupada com nada e com ninguém. Olha como funciona uma igreja, olhando para os mesmos textos, na narrativa de João, olha como é que é uma igreja e como João vira a chave quando ele vai falar de Diótrefes. Se por um lado ele fala bem de Gaio, agora ele dá umas chamada de atenção em Diótrefes, e lembrando que Diótrefes aqui também é um personagem que provavelmente era um líder na igreja. Por isso que aqui a tratativa dele é chamar líder para uma conversa, é chamar líder para um papo diferente. E a liderança da nossa igreja sabe disso, que quando é com um membro da igreja, a gente conversa mais de boa, tomando açaí. Mas líder não, líder nós temos que conversar mais no tete a tete, porque você subiu de patamar, então nós temos que conversar com gente grande. Líder é diferente. E aqui me parece que João fazia a mesma tratativa, não sou eu que faço, eu aprendo apenas e faço aquilo que João está fazendo. E olha, o primeiro problema que a gente vê numa igreja que não é acolhedora, uma igreja que não é acolhedora é uma igreja que é centrada em pessoas e não em Cristo. O texto é bem claro: Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles. Coloca nessa versão NTLH, o versículo 9, por favor, de João, 3 João, Gui, por favor. Olha o que diz esse texto sobre Diótrefes. Versículo 9. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, ou seja, quer ficar em primeiro lugar, quer ter a primazia, não quer dar atenção ao que eu estou dizendo.
Esse é o jeito de gente, o perfil de gente que nós temos muito na igreja, que quer ser o primeiro, mas quer ser o primeiro porque quer ser o controle, não quer servir, mas quer ser servido, ou seja, uma circunstância da vida que lhe atrai, ele vai, mas ele não está disposto a fazer outras coisas a não ser o primeiro, ser o líder. E Jesus, melhor, vai dizer para nós em Mateus capítulo 20, por favor, versículo 26, Gui, olha o que Jesus diz para nós: quem quer tornar-se, mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, ou primeiro, que sirva os outros. Versículo 27, Gui, por favor. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo, o doulos de vocês, ou servos, numa outra tradução. O que Jesus está ensinando a gente muito claramente aqui, é que essa postura que nós precisamos ter, a despeito de quem nós somos, é sobre quem está ocupando o trono da nossa vida. Uma igreja cheia de diótrefes é uma igreja onde as pessoas estão no centro e não Jesus no centro. Eu não sei se você já percebeu, mas na nossa igreja, aqui em cima, nós não temos cadeira, nós não temos nada. Nada contra igrejas que têm cadeiras lá em cima. Mas dia desse eu fui numa igreja e a igreja tinha várias cadeiras e tinha uma cadeira maior no meio, assim, no centro. Todas elas eram bonitas, mas uma era mais alta, assim. E só sentava ali o pastorzão, sabe? Tipo o top das galáxias. Falei, que isso? Que isso, irmão? Agora nós virou o que ali? Se Jesus saiu do banco, saiu das poltronas, pegou uma bacia, pegou uma toalha, foi lavar os pés dos discípulos, nós querendo subir em cadeira e fazer uma cadeira mais linda que a outra para a gente achar que nós somos melhor que quem? Para que isso? Da onde a gente tirou isso? Talvez foi o idiótrimos, talvez foi esse rapaz que ensinou a gente que a gente tem que ser primazia. Eu sou mais importante. Uma vez estava com um pastor em Sorocaba, e a gente convidou ele para sentar com a gente, e eram umas banquetas assim, em cima ali, no lugar que a gente estava. Aí ele olhou, nossa, mas vocês separam esse tipo de banco para pastores como eu? Aí quase chegou aqui assim, ó. Fala para ele, porque se eu tiver que quebrar na sua cabeça é mais rápido. Mas não falei, guardei, Gustavo. Mas eu gostaria. Porque, gente, tem gente que acha que é mais do que acha que é, irmão. Inclusive dentro da igreja. Inclusive, como a gente olha aqui para Diótrefes, entre a liderança. E igreja parecida com Diótrefes é aquela igreja que pergunta não o que agrada a Jesus, mas é aquela pessoa que no púlpito ou mesmo fora dele, pergunta se, não gostei do culto, eu não gostei do pastor, por exemplo, não gostei que o pastor hoje veio com tênis branco. Você está lá vendo que é a minha vida, irmão? Presta atenção na palavra. Eu não gostei porque o pastor falou um negócio lá, eu não gostei. Nós não estamos aqui para agradar você. E nem você para agradar a mim. Nós estamos todos com o único objetivo, edificar-nos através da palavra de Deus na nossa vida. Isso porque eu não vou nem mostrar minha meia, para você não ficar chateado comigo. Só o tênis branco, você viu, né, Rodrigo? Só o tênis branco já, não gostei. E eu me recordo um dia, eu cheguei em Botucatu faz alguns anos já, Valdir, lá em Botucatu, quando seu filho ainda era cotoquica assim, sabe? Em 2000. E chegando lá em Botucatu, eu estava com um terno, mas meu terno era um pouco maior do que eu. Sabe aqueles ternos que o defunto, né? Ficou maiorzão assim. Então ele era grandão aqui, ele era pro lado assim, mas era o único que eu tinha. E a igreja lá tinha que usar terno de manhã e à noite. Aí uma irmã já faleceu, chegou para mim, essa roupa está muito feinha. Aí eu olhei e falei, nossa, Dona Julieta, esposa do reverendo Brás, do reverendo Guedelha, isso, obrigado. Dona Julieta, você conheceu. Mas ela não disse só que a minha roupa estava feia, e ela disse com muito carinho. Mas ela falou, amanhã nós vamos numa loja, eu vou te comprar um terno novo para você usar. O terno que eu mais gosto, que eu tenho, que eu não entrego para ninguém, não empresto, é o terno que eu ganhei da Dona Julieta. Então, uma pessoa que foi falar sobre o que eu estava vestindo, mas se colocou à disposição para falar e falou, você não está bonito, mas eu vou te ajudar. Eu vou dar uma meioada no você. Hoje, casado, tem a esposa, tem a sogra que dá aquele style em nós, né, sogrinha? A esposa que ajuda. Então, hoje a Dona Julieta já não precisa mais me dar um terno. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é, será que a gente está aqui por causa de nós, para satisfazer a gente, ou estamos aqui para glorificar a Jesus? Segunda verdade que eu vejo no texto, e no versículo 9, a igreja de Diótrefes é uma igreja que rejeita a autoridade espiritual saudável. Olha o que diz o texto, versículo 9. Ele não nos recebe.
E quando João diz que Diótrefes não os recebe, não é só no quesito de estar com ele, mas é que não dá ouvido para o que eu estou dizendo. Quando eu falo, ele não percebe, quando eu instruo, ele não obedece. Ou seja, João o apóstolo estava aqui como autoridade espiritual legítima na vida daquela igreja, mas Diótrefes rejeitava a sua autoridade. Não aceitava a correção, não reconhecia quem Deus havia levantado, não se submetia à autoridade espiritual, ou seja, era um ser humano extremamente egoísta em si. O que vale é o que ele pensa, o que ele quer. Olha o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, é uma palavra, e provavelmente Gaio tinha aprendido, mas infelizmente Diótrefes não. Obedeçam os líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecem, eles farão trabalho com alegria. Presta atenção aqui, liderança, irmãos da igreja. Se vocês obedecem o líder de vocês, esse líder de vocês faz o trabalho com alegria. Olha, estou feliz demais. Então tá bom. Mas se vocês não obedecem, ou se vocês, caso nós somos iguais aos Diótrefes, os líderes, trabalharão com tristeza. E isso não ajuda ninguém. O que o autor dos Hebreus está dizendo para nós é que essa mutualidade de cuidado e de carinho deve acontecer porque a submissão à liderança é um princípio bíblico. Jesus mesmo era submisso ao Pai quando ele dizia isso. E a gente precisa aprender essa submissão, mas uma igreja de Diótrefes é uma igreja que não se submete à autoridade, não vê nada, vê dificuldade e se dificulta e cria dificuldades para que a igreja possa crescer. Terceira característica de uma igreja parecida com Diótrefes e não uma igreja acolhedora, é uma igreja que usa palavras para ferir e dividir o ambiente. Olha o que diz o texto. Além de ser uma pessoa desagradável, ele ainda falava contra João e contra os outros com palavras maledicentes. Olha o que diz o versículo 10, por favor, Gui. Versículo 10 de 3 João. Olha o que João fala de Diótrefes. Portanto, quando eu cheguei aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, das coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que ele conta. Olha o jeito da gente. Olha o jeito de pessoas, isso é dentro da igreja, irmão. Não estamos falando de gente lá fora, da academia, do trabalho. Não, é dentro da igreja, é líder da igreja que fala mal dos outros. Você conhece isso? Eu acho que aqui em São Manuel nós não temos isso, mas lá fora tem, irmão. Eu acho que em outras cidades talvez tenha isso. Gente que tem palavras maldosas, gente que sempre está criticando destrutivamente. É o Diótrefes aqui. Gente que conta fofoca, que faz acusações, que faz insinuações, que cria momentos de situações chatas, que conversa nos corredores a respeito da vida de A, de B, que tem as suas palavras sem tempero, sem amor nenhum. Esse tipo de gente que é representado por esse personagem, o Diótrefes. E a igreja às vezes é assim. Tanto que um dia desses, conversando com uma pessoa e ela falando sobre a nossa igreja, ela falou: pastor, sua igreja lá? Aí ela, não sei se ela é o julgador suprassumo do Supremo Concílio das Igrejas, mas ela falou: até agora não ouvi nada de escândalo na sua igreja, então você está bem. Eu falei: nossa, estou no seu quesito, estou top, então obrigado, não sabia disso não sei como eu sobrevivi até agora sem saber disso. Mas sabe aquele camarada assim que parece estar caçando, e a ideia dele é caçar mesmo, caçar alguma coisa contra nós. É gente que está lá fora, mas dentro da própria igreja, às vezes nós temos gente assim. Gente que, como diz Jesus, é um descontrolado pela boca. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 5. E Jesus teve um encontro com uma pessoa descontrolada pela boca e disse para ele: arreda-te, Satanás, que era Pedro, descontrolado pela boca. Emprestou a língua para Satanás. E olha o que Tiago diz sobre a nossa língua. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Pode ir passando, Gui, por favor, versículo 7. Gui, versículo 7. Obrigado. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens e os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Ou seja, o homem consegue controlar e dominar tudo. Versículo 8. Mas
ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. O que Tiago está ensinando para a gente nesse texto, a despeito da língua, das nossas palavras, é que a língua sem freio vira definitivamente arma nas mãos de Satanás. Como aconteceu com Pedro. Quando a gente não pensa no que nós estamos falando, quando nós não pensamos na gravidade das nossas palavras, a gente se parece com Diótrefes, que além de ser uma pessoa desagradável, quando a pessoa chega e as palavras que ela tem para ditar, deixa o clima pesado. As palavras destroem reputações, as palavras que ela profere são críticas e não intercessão. É gente que tem mais espírito de discórdia do que espírito de vamos nos unir, o que está acontecendo com você? Por isso, queridos, quarto momento e penúltimo desse ponto para a gente partir para o último e mais desafiador para nós. Uma igreja que não é acolhedora é uma igreja que fecha as portas para os irmãos. Talvez aqui o que João está ensinando e trazendo ao coração de Diótrefes é que Diótrefes, ele não recebe ninguém. Não recebe na igreja, não recebe na casa, não recebe em lugar nenhum. É um cara que não recebe ninguém. E isso é muito comum a gente ter essa característica. Por outro lado, nós temos Gaio que acolhe, temos Diótrefes que fecha a porta. Não recebe, não acolhe, não se importa com ninguém. E Paulo vai dizer isso em Romanos para a gente, capítulo 15, por favor, Gui, versículo 7. Olha o que Paulo diz para nós, Romanos 15, 7. Portanto, aceite uns aos outros, ou acolham, na outra tradução, uns aos outros para a glória de Deus. Assim como Cristo os acolheu ou os aceitou nessa versão. O que o texto de Paulo está dizendo para nós é que a gente precisa acolher as pessoas como Cristo nos acolheu. E quando eu olho para esse personagem, Diótrefes, é alguém que fecha a porta. E quando nós fechamos a porta para os irmãos, nós esquecemos que um dia quem abriu a maior porta para a nossa vida foi o próprio Jesus. Então nós somos ali. E uma igreja que fecha a porta tem uma postura assim, não sei se você pode se identificar. Quando chega um visitante, olha torto, né? Senta do seu lado e dá aquela, quem que é esse? Quem é esse que está aqui? Nossa, que roupinha feia para vir para a igreja, hein, irmão? Às vezes é assim que a gente faz. Dá aquela olhada. Ou talvez a gente tenha receio de compartilhar um abraço, porque eu não sei, não conheço aquela pessoa. Ou talvez a gente ignora o novo convertido e começa a valorizar apenas as pessoas que estão perto da gente. Virando um clubinho, virando uma panelinha, virando um círculo, onde eu só gosto de quem gosta de mim. Isso é mundo, irmão. O Evangelho de Jesus, eu gosto quem Jesus gosta. Eu amo quem Jesus ama. Isso é Evangelho. E a igreja de Diótrefes vivia desse jeito, fechada, só se abria para quem ele gostava, tinha que passar pelo crivo, tinha que ter amizade para você estar naquele meio de amizade deles, tinha que passar pelo crivo do Diótrefes, aquele Diótrefes. E a gente precisa, às vezes, na igreja, tomar cuidado com isso. Sabe aquelas panelinhas? Eu falo que a gente precisa, e Paulo vai dizer isso com a igreja de Colossenses, Pedro também vai dizer que às vezes esses grupos são bons e são importantes, mas eles não devem ser fechados, eles devem ser abertos para trazer crescimento. Em outras palavras, panela é muito boa na igreja, desde que ela não tenha tampa. Desde que ela não tenha tampa. E que você não seja o detentor do limite dessa tampa, não só vai entrar fulano e ciclano. Por exemplo, se fosse eu chamá-los para vir à minha igreja, se você viesse com a camisa do Corinthians, você não era bem recebido. Olha aí. Agora, se você viesse com o manto santo de São Paulo, aí se entrar, sentar aqui, ficar comigo, adorar. É assim. Agora, como não sou eu que escolho, não é sobre a minha panelinha, é sobre Jesus, então todos nós somos bem-vindos, até corintiano. Olha que coisa boa, como Jesus é bom. Todos são bem-vindos à casa do Pai, viu, Ricardinho? Todos são bem-vindos à casa do Pai. O que eu estou querendo dizer aqui, queridos, é que a gente precisa olhar diferente para as pessoas. E uma igreja que não é acolhedora, ela fecha as portas para aqueles das quais ela não conhece e nem sabe da vida. E quinto e último, uma igreja que não é acolhedora é aquela igreja que persegue quem faz a coisa certa. Persegue quem faz a coisa certa. Olha que o versículo 10, João retrata essa mesma realidade, dizendo, você impede os que querem recebê-lo e ainda os expulsa da igreja. E aqui o expulsa da igreja, às vezes pode ser que ele não tenha tido uma palavra dura, Diótrefes dizer, você vai embora da igreja, não. Mas o jeito daquele indivíduo ser, é repulsa para quem é da igreja.
Sabe aquela pessoa um pouco desagradável que a gente às vezes tem no nosso meio, que quando você olha e fala, aí o irmãozinho vai estar lá, e, nossa, repulsa. É o jeito Diótrefes de ser. Ele não só faz mal para as pessoas, como ele também atrapalha quem quer fazer as coisas boas. Ele expulsa, ele repulsa as pessoas, ele rejeita, ele humilha, ele faz essas coisas porque ele acha que esse é o caminho, esse é o jeito de ser igreja. E quando a igreja começa a punir quem ama e simplesmente a premiar quem divide, é porque alguma coisa está errada no nosso coração e na nossa história. Por isso, a igreja de Diótrefes desanima os fiéis. Quem quer servir não serve, só sofre. Quem quer amar não ama, só sofre. E a pergunta diante desses dois elementos, qual igreja ou qual característica mais você se parece? Com a igreja de Diótrefes ou com a igreja de Gaio? Qual nós temos mais características semelhantes? Por isso, o final, versículo 11, por favor, Gui. Terceira e última ideia que eu quero guardar no teu coração. Versículo 11 diz assim, Gaio, meu querido irmão, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Aqui eu lhe dou uma sugestão, um conselho, como aqui ele está também dando conselho, João dando conselho a Gaio, é a gente olhar para esses dois parâmetros que nós temos, tanto Gaio como Diótrefes, é a gente imitar o que é bom. Seja como um servo Gaio, seja como um líder Gaio, seja como um homem ou uma mulher que se pareçam com Gaio, e não um homem ou uma mulher que se pareçam com Diótrefes, que fazem aquilo que nós já relatamos aqui, coisas horríveis. Até porque eu e você, no início da nossa jornada cristã, nós vamos sempre imitar alguém, porque é aquele que vai ser referência para a gente. Tanto que Jesus disse isso para nós, sede meus, Paulo vai dizer isso para nós em Coríntios, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. No início a gente precisa imitar alguém. Como seus filhos imitam você em tudo que você faz, os filhos menores, os recém-nascidos, nós vamos imitando aqueles. E talvez aqui a sugestão para mim e para você, para sermos uma igreja acolhedora, é a gente imitar Jesus. E talvez se perguntar, será que Jesus faria o que eu faço? Será que Jesus olharia como eu olho para os nossos visitantes? Será que Jesus lá fora faria aquilo mesmo que eu faço? Será que Jesus daria mau testemunho, como muitas vezes eu e você damos lá fora? Por isso que o exemplo que você segue hoje, a postura que você, a decisão que você toma hoje, é o que vai construir a igreja de amanhã. E até hoje nós temos sido uma igreja acolhedora, e a gente precisa continuar com isso. Mas para sermos assim, dependemos da tua decisão, do teu carinho, do teu cuidado. Por isso que aqui, a partir do versículo de número 12, por favor, meu querido, entra um outro personagem. Todos falam bem do tal do Demétrio. E Demétrio aqui é para ensinar a gente que não é só Gaio, não tem só 1, 2, 3, tem muita gente boa dentro da igreja. Por isso que a igreja ainda está aqui. Tem um comentarista que ele fala que se a igreja fosse tão ruim, Jesus já tinha voltado para levar embora, para parar de estragar esse mundo. Mas a igreja é boa, tem muita gente boa dentro da igreja. Tem muita gente séria que vem à igreja num domingo como esse, gasta seu tempo, umas 2 horinhas ali com os irmãos, mas vai para casa transformado, regenerado, como Demétrio, como Gaio. Tem muita gente boa na igreja. Por isso que Deus sempre tem um povo que anda e que faz aquilo que Ele deseja, que anda na verdade, que é fiel à verdade. E Demétrios, assim como Gaio, devem nos encorajar para a gente viver a verdade lá fora. Portanto, eu quero concluir e fazendo um apelo a você. Primeiro, recapitulando, a igreja acolhedora que se parece com Gaio, representando essa igreja, ela vive a verdade, ela vive em amor, ela é hospitaleira, ela é generosa e ela dá bom testemunho. Essa é a sua igreja? Esse é você? Ou a igreja de Diótrefes, que é cheio de orgulho, cheio de maledicência, cheio de rejeição à espiritualidade, perseguição a quem faz bem, isso talvez é você? Que nós somos aqui. Por isso, a pergunta hoje não é apenas que tipo de igreja nós somos e estamos nos tornando, mas que tipo de cristão nós temos dentro da nossa igreja. Porque a igreja, como foi dito no vídeo no início, ela é feita de mim, do Isaías, é feita de você, é feita de nós, é feita desse ajuntamento. Eu e você somos a igreja nos ajuntamentos. E uma igreja acolhedora, ela começa com um coração acolhedor. Uma igreja generosa começa com um coração generoso. Uma igreja parecida com Jesus começa com cada um de nós, crentes mais parecidos com Jesus. E Jesus, como eu disse,
sempre é o nosso modelo máximo de acolhimento. Até porque Jesus recebeu você e a mim quando nós éramos ainda pecadores. Jesus nos acolheu e tem cuidado da gente, mesmo a gente ser estranho diante dele. Jesus sempre fez a parte dele e nos levou para vivermos como família. Por isso, a igreja acolhedora é apenas um reflexo de Cristo acolhedor. Quanto mais olhamos para Jesus, menos seremos como Diótrefes e mais seremos parecidos com Gaio. Por isso, para a gente ouvir e refletir, eu quero chamar o pessoal do louvor para a gente cantar essa última canção. Quero deixar para você alguns desafios para você pensar de forma muito prática hoje, nosso ouvir, refletir e agir. Antes de pensar na igreja como um todo, eu e você precisamos pensar em cada um individualmente. Quem você é? Como você é? O jeito que você trata, o jeito que você se desenvolve como igreja. E inclusive se perguntar quem é você depois que o culto acaba, como a gente fala sempre aqui. Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua academia? Quem é você na sua família? Quem é você na sua casa? Porque a igreja é feita de nós, eu e você. A igreja é feita de pedacinhos de cada um de nós. E toda vez que eu abro a boca, e toda vez que eu tomo uma atitude na igreja, será que eu estou puxando essa comunidade como igreja EPI de São Manuel para mais perto de Gaio ou para mais perto de Diótrefes? Qual tem sido o personagem que mais eu me pareço? Por isso, algumas perguntas para você nesse contexto de praticidade. As suas palavras diante das pessoas normalmente curam ou elas ferem as pessoas? Como é que é o seu usar da sua língua? As pessoas perto de você, diante das suas palavras, elas se aproximam mais de você ou elas se afastam de você por causa das suas palavras? E terceiro, as suas palavras, elas edificam ou dividem a igreja? Como é que funciona? Seu comportamento em relação aos visitantes, novos convertidos, como é que você faz diante deles? Você se aproxima ou você se esconde? Você os acolhe ou você os julga com um olhar altivo? Você procura saber o nome? Você procura ouvir a história? Ou você passa reto? Por isso, eu e você precisamos ter uma decisão prática hoje, do que nós vamos tomar e quem nós devemos ou queremos nos parecer. Por isso eu quero sugerir para você algumas posturas simples. Primeiro, na área do acolhimento, decida cumprimentar alguém. Falar pelo menos com o visitante que estiver perto de você. Ele não morde não, irmão. Talvez um abraço, um sorriso, uma postura de intencionalidade em cumprimentá-lo vai fazer toda a diferença para essa nova pessoa que está chegando. Desafio você no acolhimento a aprender o nome das pessoas. A gente tem a mania de se esconder em cima de uma igreja que está crescendo, e me disseram isso algumas pessoas: pastor, a igreja cresceu demais, eu não lembro o nome de ninguém. Mas se você se forçar um pouquinho, você vai lembrar, irmão. Porque é tão gostoso você mandar uma mensagem para alguém, ou falar com alguém, e eu mando mensagem toda semana para os visitantes, e eu chamo pelo nome, porque o nome é aquilo que ela é. Então quando você cumprimentar alguém, não sei, ô irmãozinho, Deus abençoe. Não, quem é você? E aqui vai uma dica: não pergunte se é visitante, porque talvez ele está vindo na igreja mais do que você. Então não é visitante, é que você nunca teve essa oportunidade de olhar para ele. Mas talvez você deveria perguntar o nome. Como é que você está? O que você precisa? Isso é uma igreja acolhedora. Nas palavras, sugiro que você pare de alimentar as conversas maledicentes que a gente vive nesse país, ou nos corredores das igrejas. Se a conversa for para o outro lado, for momentos terríveis, muda de assunto, sabe por quê, irmão? Porque quem fala mal de alguém para você, fala mal de você para alguém. E a gente tem que acabar com isso. A língua não foi utilizada, não é para utilizar dessa forma. O próprio Tiago vai dizer que você tem o poder na língua. A palavra, o bem e o mal estão no poder das nossas palavras. Então a use para benefício da igreja. Use a sua língua, use as suas palavras para encorajar e não para criticar. Use as suas palavras para trazer bem àqueles que precisam. E na área da generosidade, última área,
Apoie diretamente alguém ou algum projeto social. Ou mesmo, quando você estiver saindo com alguém e você vê que aquela pessoa está com você, surpreenda sendo generoso. Paga um lanche, paga uma pizza. Faça algo generosamente por alguém. E a Bíblia vai dizer bem claro que a generosidade é um ato onde a gente constrói, onde a gente semeia e a gente colhe posteriormente. Por isso a mensagem de hoje, ela precisa incomodar o teu coração para a gente se tornar uma igreja acolhedora. E ela precisa sair do papel, ela precisa descer dos nossos púlpitos, entrar na nossa agenda, entrar na nossa rotina, entrar no nosso coração. Porque a gente precisa se livrar do espírito de Diótrefes, que quer tudo para si, e nos preencher do espírito de Gaio, que quer que a sua igreja seja uma igreja acolhedora. Quero convidar você para a gente ficar em pé, nós vamos cantar essa canção. E diferente do que talvez você tenha vivido aqui, eu quero convidar, desafiar você para você prestar atenção na letra dessa música. Coloca para mim, por favor, Gui. Preste muita atenção na letra dessa música. Quando ela diz, não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão. Compartilhar e dividir tudo que tenho com você. No coro vai dizer, eu quero ser uma bênção para você. O aceitando assim como é. E é uma canção de comunhão. E eu quero desafiar você. Se você sentir liberdade de fazer isso, enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você a sair do teu lugar, aqui desse lado, e vai lá do outro lado. Porque às vezes a gente só dá aquele abracinho aqui do ladinho, só e pronto, nem sai do corredor. Não, vai, irmão. Se você não conhece, vamos já praticar o que a gente aprendeu. Pergunta o nome. Pastor, aquele irmão lá eu sempre vejo, mas nem sei quem que é. Olha lá, tem um negão lá no fundo lá. Ó, vai lá perguntar o nome do negão lá. Gente boa, vai lá perguntar a família dele. Vem do outro lado, vai perguntar daqui. Isso é igreja, isso é família, isso é povo de Deus. E a gente precisa trazer essa realidade para perto da gente.